Questão 41, prova UniCeub 2023, segundo semestre. E vamos lá, olha só. Em 2 horas, um carro completa uma viagem de uma cidade A para uma cidade B, percorrendo um total de 120 km. Então essa curvaiada toda que ele fez deu 120 km pela estrada que liga as duas cidades. O mapa, que possui uma malha com escala indicada na figura, mostra a posição das duas cidades A e B e a estrada. Com base no mapa e nas informações da viagem, as velocidades média e escalar média dessa viagem foram respectivamente. Vamos lá, vamos analisar algumas coisas aqui para que nós possamos resolver essa questão. Vou começar com a parte teórica. Teoria. Bem rapidinho para a gente poder trabalhar. Muita gente lembra que velocidade média, na verdade, velocidade escalar média, nada mais é do que ΔS pelo ΔT. Se o ΔS estiver em metros e a velocidade em segundos, e o tempo em segundos, a velocidade vai ser metros por segundo. Mas existe uma definição de velocidade vetorial média, que no exercício ele apenas falou velocidade média. Por que eu sei a diferença entre um e o outro? Porque em um ele deixou claro que ele estava falando da velocidade escalar média, e em outro só da velocidade média. Ele pediu essas duas velocidades. Então a velocidade média e a velocidade escalar média. E qual que é a diferença da velocidade escalar média, que é essa aqui, escalar, para a velocidade vetorial média? A velocidade vetorial não vai usar o ΔS, ela vai usar o vetor deslocamento sobre o tempo. Se o vetor deslocamento também estiver em metros e o tempo em segundo, a velocidade é em metros por segundo. Mas, se o vetor estiver em quilômetros, por exemplo, o vetor deslocamento estiver em quilômetros e o tempo em horas, a gente vai ter a velocidade em quilômetros por hora. Bom, vamos fazer um exemplinho só para a gente poder matar essa questão. Suponha que você tenha um carro de corrida que saiu do ponto A, ele fez a curva inteira e chegou até o ponto A novamente. Então, ele está percorrendo um circuito. Uma vez que ele está percorrendo este circuito, pensa comigo, o ΔS dele é toda essa distância percorrida aqui, ó. É toda essa distância percorrida aqui. Cada circuito lá vai ter, sei lá, 10 quilômetros. Então, o ΔS dele vai ser 10. Então, é a distância percorrida. A distância percorrida. E quem seria o vetor deslocamento? Olha, o vetor deslocamento é do início do seu movimento até o final do seu movimento. Então, como o carrinho começou no ponto A e terminou no ponto A, o vetor de deslocamento é 0. Então a velocidade escalar média dele vai ser ΔS sobre ΔT. E a velocidade vetorial média dele vai ser 0. Por que é 0? Porque é o vetor deslocamento sobre o ΔT. E o vetor deslocamento, nesse caso, é 0 metros por segundo. Ou 0 quilômetros por hora, a velocidade média vetorial dele. Bom, fazendo o exercício, vamos resolver então. A gente tem aqui, pegar uma caneta vermelha, tá lá. Ele quer a velocidade média e a velocidade escalar média. Bom, ele falou que ele andou 120 km em 2 horas. Então, a velocidade escalar dele vai ser 120 dividido por 2 km por hora. Isso vai dar 60 km por hora. Essa é a velocidade escalar média. É o segundo. Pumba! Sobrou letra A e sobrou letra C. É muito difícil a velocidade vetorial dar a mesma da velocidade escalar média, a velocidade vetorial média dar o mesmo valor da velocidade escalar média. Por quê? Porque aqui a gente teve curvas, cara. Somente aconteceria isso se eu tivesse um movimento retilíneo. Ó. Saí do ponto A, fui para o ponto B. Pronto. O ΔS dele também vai ser igual ao vetor deslocamento nesse caso, que não teve curvas. Então ele saiu do ponto A retão para o ponto B. Aí eu teria a mesma velocidade. Então com certeza o gabarito vai ser a letra C. Ok? Mas vamos resolver. Vamos lá. Para descobrir o vetor, que é esse vetor aqui, ó, quanto é que ele vale, eu tenho aqui, ó, olha a escala, 40 quilômetros
E eu tenho aqui, ó, olha a escala, 30 quilômetros. Então, se você percebeu, é o triângulo 3, 4 e 5 multiplicado por 10. Então, o vetor deslocamento vai ser 50 quilômetros. Então, a velocidade vetorial média vai ser igual a 50 dividido por 2, 25 quilômetros por hora. Exercício gabaritado, letra C. Fez sentido? Does it make sense? Dá tchau pra mim.